A Vibe Mundial apresenta programa O Despertar da Alma, falando de numerologia, astrologia e terapias para o seu crescimento espiritual, com Cleusa Cirilo e Marcos Brabo. Oração para o desenlace de maldições familiares. Pai Criador, reconhecendo minhas fraquezas e necessidades, peço-te, Senhor, que olhes para minha família. Liberta-nos das amarras do passado, das sombras que obscurecem nosso caminho, e quebre as correntes das maldições que nos afligem. Fortaleça-nos com tua luz e sabedoria, para que possamos viver em paz e harmonia, e teu amor nos inunde o coração, para que possamos ser instrumentos de tua graça. Que cada membro de minha família seja abençoado, e que o ciclo de dor e sofrimento seja quebrado, guiando-nos pelos caminhos da verdade e da justiça. E que nossos laços sejam fortalecidos em teu nome, e fortaleça a nossa fé e esperança, sabendo que em tua infinita misericórdia encontraremos o esclarecimento e a libertação. Que assim seja. Que assim seja. Olá, Marcos. Olá, Cleusa. Olá aos ouvintes da Mundial. Estamos aqui com o programa Despertar da Alma, né? Sim. Ajudando a despertar o autoconhecimento, né? E também trazendo esclarecimento para as pessoas, né? Sobre o contrato de alma que eu trabalho em cima, o tarô. Isso que você falou nessa oração também. Eu trabalho com a quebra de padrões hereditários e também as maldições de família. Então, isso tudo, essa oração abarca tudo isso que a gente faz também. Sim, né? Porque às vezes você não sabe por que as coisas não dão certo, por que fica emperrada certas coisas e vai se repetindo, né? Vai se repetindo. Porque com esses cordões, a gente chama de cordões ACAs, que vai se entrelaçando de um DNA para o outro. Que são os nós familiares que você fala, Sim, né? É aquela corrente, porque são elos, né? Uhum. Então, assim, uma constelação é um elo que está ali dentro. E todos estão ligados com aquele elo. Então, muitas vezes, aquilo que os nossos antepassados sofreram, nós vamos honrando. E a gente vai carregando aquelas maldições, seja no campo financeiro, aonde existe muitos fracassos, pobreza, votos de pobreza, miséria que a gente passou, né? As dívidas, Pactos, né? as dívidas que foram acumuladas. Então, tem tudo isso, falência, suicídios por conta de dinheiro, porque quantos que não se suicidaram e ainda se suicida hoje por conta do financeiro. Porque fica tão desesperado, achando que nada mais tem valor, além do valor perdido, né? Sim. E aí acaba tirando a própria vida, né? E as pessoas não entendem que o dinheiro, ele simboliza tempo de vida, valor e potência. Então, ele vai potencializar em você a forma que você emana a sua energia para ele. Então, se a tua energia é uma energia de ganância, ele potencializa a ganância em você. Se a tua energia é de desperdício, que pega ele na mão e fica gastando sem parar, ele também potencializa o desperdício. Então, assim, por quê? O dinheiro, ele é neutro. Ele está na 7ª graça da vida. Então, o dinheiro é uma semente da terra. E quando Deus criou, ele criou como uma ferramenta para que a gente possa utilizar enquanto estivermos na matéria. Porque você pode ter milhões, mas você não leva um centavo.
Ou seja, aquilo que a gente sempre brinca, né? Falar que caixão não tem gaveta, né? Não. Mas é interessante você colocar isso porque o que a gente ganha na Terra, que é material, fica aqui. Fica até esse corpo, né? Que é a primeira coisa que a gente Sim. recebe, né? Porque quando Deus criou as 7 graças da vida, uma das graças é o corpo físico. Porque é uma máquina tão perfeita para você poder fazer as suas experiências aqui, para que você evolua espiritualmente. Porque as pessoas separam espiritual do material. Só que as vivências materiais bem vividas é que faz o crescimento do espírito. Porque nós somos um espírito humano vivendo uma experiência material. Então é isso que a gente tem que entender, né? Que a matéria ela é para ser usufruída, Sim. mas também tem que ser preservada, né? Falando isso do nosso corpo físico, né? Do nosso corpo, porque ele é a sua ferramenta de experiência aqui. Então, porque quando seu corpo adoece, você consegue fazer alguma experiência? Você não consegue, né, às vezes, nem levantar da cama, Não, né? aí fica preso na dor, no sofrimento, né? E quando você cuida bem da sua matéria, você chega até o seu último dia de vida com uma matéria que ainda você pode usar, né? Que é o que a gente chama do envelhecer bem, né? Que a pessoa Sim. ainda continua ativa, continua lúcida, né? Porque envelhecer é inexorável, todo mundo vai, né? É, o que nem eu sempre brinco, a segunda opção não é boa. Então, é melhor a gente viver, Mas né? se Envelhecer. você vive bem, você envelhece bem. E não é maltratar a velhice, a idade, e sim olhar tudo de bom que você fez, né? Que é isso que muita gente esquece de fazer, né? Sim, às vezes só olha para as coisas ruins e esquece de ver as coisas boas que faz também, né? Cleusa, eu vou passar o telefone para os ouvintes, né? Para quem quiser entrar em contato, agendar a sua consulta, né? Lembrando que a gente atende presencial aqui na Bela Vista, em São Paulo, e também online, de onde você estiver. Então, o telefone é o 11 913 16 2396. Vou repetir, 913 16 2396. Pode mandar seu áudio, pode escrever sua mensagem, que esse telefone é o WhatsApp também, né, Cleusa? Sim. E a Stephanie está lá pronta para tirar as dúvidas, né, dos ouvintes quanto a valores, datas. E às vezes uma meia hora de tarô já dá um esclarecimento que aquela pessoa precisa, né? Às vezes ela está no momento de tomar uma decisão ou quer saber o que está acontecendo na vida dela naquele momento. Então, Momento de crise, às vezes, que ela está passando, né? sim, aí o tarô ele é uma ferramenta de orientação. Então, ele não adivinha nada. Ele orienta o que você tem que fazer naquele momento. Então, tanto você faz tarô, como eu também faço. Então, quem quiser estar fazendo seu tarô conosco, né, pode agendar com a Cleusa ou comigo pelo telefone, pelo 913 16 2396. E lembrando também do seu canal no YouTube, né, que você Sim. tem as Cartas de Cristo, que está lá disponibilizado, né? E é um livro que eu recomendo para as pessoas, porque ele traz muitos esclarecimentos em todo sentido da vida, porque ali são 9 cartas dentro de um livro. E cada carta, ela aborda uma lei da vida, que são as 9 leis da vida. E ali ele vai explicando de uma maneira simples, mais profunda, como que aquelas leis agem na nossa vida. E ele mesmo fala, elas são tão intrínsecas na nossa vida que a gente não tem nem noção que são leis, né?
Acha que aquilo é cotidiano, né? É. Não pensa que aquilo... Não. E um dos maiores problemas que ele aborda no livro inteiro é a energia masculina e feminina, que lá no livro ele fala de ligação e rejeição. Então, o masculino ele liga e o feminino liga e o masculino rejeita. Então, isso é uma questão até a ser melhor investigada dentro do mapa da pessoa, né? Sim, porque às vezes dentro daquele mapa, a expiação dela é o masculino ou o feminino, que é o que mais aparece. Por que que essas duas energias entram em desequilíbrio em nós? Porque a masculina é o amor inteligente. Então, ele que planta a semente. O feminino é a inteligência amorosa. É ele que recebe a semente. Então, ele recebendo, ele nutre, alimenta e dá a forma. Então, quem dá a forma para qualquer coisa é o feminino. E é interessante você colocar isso porque em geomancia, né, que é uma arte antiga de adivinhação, a taça para cima, que é a taça como a gente serve, como a gente coloca o líquido ali, representa o feminino. E o masculino é a taça com a boca para baixo. Sim. Quer dizer, está jogando fora o que está dentro. Tá. Então, porque o masculino é ele que gera sementes. Tanto que nós nascemos de uma semente masculina. Agora, esse masculino, ele que gera as ideias também. Então, ele que cria, por exemplo, você tem um projeto, eu vou fazer tal coisa. Então, ali já gerou uma semente. Então, ali foi lançada a ideia, né? Sim. Aí, se o feminino recebe, ele vai nutrir e alimentar aquela ideia para que aquilo tome forma. Por que que muitas vezes nós abortamos os nossos projetos? Porque fala antes da hora. Fala demais, né? Você tem a ideia e acaba falando e não para pensar que ali poderia dar um resultado para ele. Mas como já desperdiçou, é como se fosse um aborto, né? Entendi. Então, assim, tem que se ter esse resguardo, né? Nesse primeiro contato com a ideia, algum projeto Sim. que você vai desenvolver, algo que você queira fazer, né? Esperar aquilo sedimentar um pouco, né? Que é germinar, né? Porque a gente tem um exemplo da gestação, né? Que a semente vai lá pro útero e fica desenvolvendo durante 9 meses para depois vir para a forma, né? E os projetos são a mesma coisa. Então, tem que ter um tempo de gestação, né? Que a gente chama. Porque senão, como diz, o tolo dá ideias e o sábio vende, né? Tem várias Então, ditados assim. se a pessoa não sabe levar aquilo de uma forma paciente, porque a paciência todo mundo confunde com a passividade, né? E a paciência, ela é um amadurecimento da alma, é a emancipação dela diante das atribulações. Que a paciência é o segundo atributo do amor. Porque como o masculino, ele comanda a mente, então a mente às vezes fica muito apressada e não tem paciência de esperar. De esperar acontecer. Você vê até pelas pessoas que são mais... tem Agitada, né? Muito signo de ar, que são muito, assim, masculinas na sua energia, né? Elas tendem a ser com esse comportamento, né? De estar sempre com pressa, querendo tudo para ontem, Sim. né? Sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E dentro do contrato de alma, no mapa delas, é o número 1. Então, a pessoa que tem esse número 1 regendo a mente dela, eu já falo para as pessoas, você tem a mente ligeira,
Então, a mente que é inquieta, né? Então você já dá a primeira dica, né? É. Então, precisa de reservar de 2 a 4 horas por semana para poder criar o projeto dela, para depois ela falar para os outros, né? É porque tem gente que vai atropelando todas as etapas, né? Já tem a Sim. ideia, já vai falando o que vai fazer, vai acontecer. Ela tem a ideia e começa a falar para todo mundo, né? Depois aquilo não dá certo, Não sai do papel, aí não sabe por que não deu certo, né? porque não esperou essa gestação que a gente estava falando, né? Sim. E no mapa astral a mesma coisa também, né? Sim, a gente consegue verificar se tem muita casa positiva, muita casa negativa, que é o masculino e o feminino. E dependendo do regente que Marte estiver, também vai mostrar como que essa pessoa age, como que ela funciona, né? Sim. E pensando nisso, eu estou elaborando um curso de tarô online, aonde eu vou explicar os arcanos maiores, os menores, e você vai explicar a mandala astrológica, né? Isso que é uma das formas de De- tiragem do tarô, né? Porque é uma das formas que é mais completa, né? Porque ali mostra todas as casas. Que nem na casa 2, que são os valores, ali vai mostrar como que você enxergou aqueles valores, principalmente o financeiro, na visão de pai e mãe. Porque normalmente você herda esses padrões, né? Então, Sim, os valores que você considera importante, que são valores para você, você herdou do seu pai e da sua da mãe. sua mãe. Então, a forma como eles encaravam o dinheiro, então você Vai interferir no como vai, você lida com ele. sim, porque às vezes ali era só reclamação, tinha aquelas brigas pelo É muito dinheiro. comum a gente ouvir, meu dinheiro não dá para nada, né? É por conta disso, porque é aquilo que eu falei, o dinheiro é valor e potência, só que ele é neutro. Então ele vai potencializar a energia que você manda para ele. Então é isso que a gente tem que Sim, se elaborar, né? Tem que ficar se atento. você não tem controle, se você desperdiça, se você não tem uma organização, ele não fica, porque você dá valor para aquilo. E é uma energia, né, que tem que circular, né? Sim, e ela está ligada com o tempo de vida. Então, não tem pessoa que reclama para pagar tudo. Tudo que ela vai pagar, ela reclama. Então, o dinheiro potencializa isso. Então ele fala, cada vez você vai ter menos, né? Cada vez você vai reclamar mais ainda. Porque é o valor que ela dá para aquilo lá, né? A ganância também. As pessoas que são gananciosas, elas ficam muito na ilusão. Então, dentro do tarô tem a carta do diabo, né? Que quando sai também na casa 2, às vezes a pessoa herdou dos pais a ganância, né? E muitas vezes a ganância ela te leva para um patamar de ilusão. É porque a pessoa quer tanto que ela começa a enxergar coisa que não existe, né? Não, e a gente tem convivência com uma pessoa assim, né? Ah, sim. Mas você pega até nesse caso das pessoas que ficam apostando naquele jogo do tigrinho na internet, Sim. né, nas bets, que é basicamente isso. A pessoa ela quer ganhar aquilo de qualquer forma qualquer e ela forma. acaba se prejudicando, né? Ela acaba assim, porque o universo ele não vê o que você pede, mas ele vê o que você vibra. Então, não adianta você falar isso, aquilo, mas a vibração é que está ali mostrando quem você é. Então, quer dizer, a gente tem que se vigiar para ver que tipo de De energia, vibração, né, que a né? gente está vibrando, né? É porque nós somos que nem ali, você procura uma estação de rádio, você coloca ali no dial, você sintonizou. Então, se a tua energia, você está buscando, um exemplo, está buscando uma rádio de rock,
ali a sua energia está para aquilo ali. Então, não você adianta vai sintonizar frequência, né? naquela frequência. E você vai vibrar o quê? Aquela energia, né? No caso do rock, o rock, né? É. Então, não adianta ela querer uma música clássica se ela está sintonizada no rock. Então, isso traduzindo para sentimentos, então a pessoa fala que quer um amor, quer conquistar, né, um relacionamento, só que ela vibra na raiva, na ira, né? E, assim, muitas vezes ela está vibrando na carência. Então, a carência, ela é falta de amor próprio, falta de autoestima. Então, qual é a energia que ela emana? Ela vai emanar isso. E o que ela vai atrair? Pessoas iguais a ela. Então, só tranqueira. Só. Vai vir uma pessoa carente, uma pessoa que não tem autoestima, depressivo. Então, vai atraindo. E ali vem um modelo de pai e mãe também, que são os arquétipos que a gente guarda, né? Você falou das casas astrológicas, né? E aí você vai ver a casa de relacionamento dessa pessoa, o que é que ela vibra, né? O que é que ela Sim. se interessa no outro, né? Então, qual é o arquétipo que ela traz ali, né? Aí você olha lá na casa 10, que é o pai, né? Isso, e na casa 4 Na a casa mãe. 4, a mãe. Então, você já percebe qual a energia que ela está emitindo, né? Porque você cria... Porque qual é o primeiro masculino na nossa vida? É o pai. E qual o primeiro feminino? É a mãe. Então, você tem ali dentro de você o que o Jung dizia, o ânimo e a ânima, né? Então, você registra no seu ânimo o arquétipo do pai. Então, às vezes, aquele arquétipo agressivo, grosseiro, que bebia, brigava com a mãe, e você diz, eu não quero arrumar um marido igual ao meu pai. Aí, quando você vê, você está Tá com um com um homem relacionamento igualzinho. exatamente igual. E o homem e a mulher também. Quer fugir daquela mãe possessiva, daquela mãe dominadora. E quando casa, tem a mulher igualzinha. Você sabe que eu atendi uma moça há um tempo atrás e aí a gente estava conversando de relacionamento mesmo e ela estava falando isso, né? Que a gente, trabalhando assim no mapa dela, ela entendeu que ela acabava sendo mãe dos parceiros. E aí eles perdiam o interesse por ela. Sim, é porque é o arquétipo que ela Que ela assimilou tá da vibrando, mãe, né? Que ela está vibrando ali. Então, por isso que tem que se fazer mesmo o seu contrato, o mapa astral, porque ali você vai entender qual é a vibração que você está, principalmente na área de relacionamentos e também no financeiro, né? Então é a primeira coisa que a gente tem que fazer, assim, é entender quem somos, Sim. qual a nossa missão aqui, né? E que tipo de vibração a gente atrai num relacionamento, por exemplo, através do mapa, né? Porque Sim. ali você consegue enxergar todos os padrões que a pessoa traz, E que ela ali, herda de pai e mãe, né? e ali mostra o lado luz e o lado sombra, porque todos nós temos que vibrar na luz, mas infelizmente, pela nossa criação, por tudo aquilo que a gente vivencia, nós trabalhamos muito mais na sombra. Então, fique atento, você que está aí do outro lado ouvindo a gente, presta atenção se você está vibrando na sua luz ou se você está vibrando na sua Ou se você está sombra. vibrando na sombra, né? Então, quando se vibra na sombra, você só atrai coisas que estão na sombra, né? Exatamente, é como aqueles filmes que falam do umbral, né? Aquela Sim. coisa mostra bem isso. Mostra. Então, assim, o autoconhecimento é o primeiro passo para a pessoa se espiritualizar. Porque muita gente confunde espiritualidade com religiões, com seita,
E a espiritualidade é o seu comportamento no dia a dia. O respeito que você tem por si mesmo, o respeito que você tem pelo outro. Então, orar e vigiar, que é aquilo que Jesus dizia. Então, olha o que você pensa e olha aquilo que você sente, aquilo que você fala. Então, nosso programa está chegando ao final, né? Vou passar os telefones mais uma vez. É o 913-16-2396. Então, entre em contato, agende seu mapa comigo, com a Cleusa, ou uma jogada de tarô para esclarecer tudo aí na sua vida. E os tratamentos também, né? Isso, que é no 985-5563-64. 985-5563-64. Então, vamos nos despedindo aqui. Até o próximo programa. A Vibe Mundial